Hoje nós vamos falar basicamente o que é uma equação de primeiro grau, definir para você, e como é que se resolve uma equação de primeiro grau. Como é que se resolve da maneira correta, sem fazer... Olá, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Vamos lá? Mais uma aula do nosso curso 100 aí, do Centro de Estudos Matemáticos. A gente hoje fala de equação do primeiro grau com vocês. E esse título, equação de primeiro grau, você vai ver em 4 aulas, tá? Eu vou dividir isso aqui em 4 aulas, depois você vai ver que tem muita coisa legal para te contar nessas 4 aulas, tá? Hoje nós vamos falar basicamente o que é uma equação de primeiro grau, definir para você, e como é que se resolve uma equação de primeiro grau. Como é que se resolve da maneira correta, sem fazer besteiras como se ensinam por aí, tá bom? Vamos lá então? Começamos? Vamos direto como exemplo para você entender, tá? É uma introdução, então não vamos começar com definição, vou começar com a introdução. Digamos que alguém te pergunte isso no seu dia a dia, sei lá, brincando com um colega e fala assim, ó, qual é o número cujo dobro acrescido de 6 é igual a 0? Ninguém vai me perguntar isso no dia a dia. Tô brincando, galera. Mas se você tiver uma questãozinha dessa em vestibular ou concurso, qual é o número cujo dobro acrescido de 6 é igual a 0? Notem, está em português, está numa linguagem. Então vamos passar para o quê? Para uma linguagem também, só porque é para matemática agora. Vamos fazer uma tradução, basicamente é isso. E eu queria ir passo a passo contigo, queria que você não se perdesse, mas que acompanhasse esse raciocínio. Vamos começar então? Começou. Qual o número? Poxa, eu não sei qual é o número. Se eu não sei quem é esse número, a gente chama de qualquer coisa. Vou chamar de ponto de interrogação, do que você quiser. A matemática gosta de chamar de x. Por favor, não há necessidade de ser x, pode ser qualquer outra letra. Mas a matemática, um matemático chamado Vietê, lá no passado, ele botou as variáveis. E as variáveis ele deixou como as últimas letras do alfabeto. Então x, por exemplo, está lá no final, por isso que a gente usa tanto x, y e z. Legal? Então, ó, qual o número? Não sei qual é o número, vou chamar um númerozinho de quem? X. Tranquilo? Próxima frase. Ele diz assim, ó, cujo dobro. Cujo dobro. Poxa, o dobro de x é fácil, né? Quando eu quero dobrar alguém, eu multiplico por 2. Então, cujo dobro, 2x. Legal? Acrescido de 6. Eu vou acrescentar 6 ao que eu tinha. Então, eu tinha um número, vou pegar o dobro, vou acrescentar 6. Vou somar 6. Então, vou somar 6. Eu tinha x, peguei o dobro, acrescentei 6 unidades. E ele pergunta isso. Qual o número cujo dobro acrescido de 6 é igual a 0? Eu quero saber quando é que isso é igual a 0. Então, você quer saber quando que isso aqui é igual a 0. Tranquilo? Então, eu sei que 2x mais 6 é igual a 0, é isso que eu quero. Então, tem que achar o x, cujo dobro, acrescido de 6, vai dar igual a 0. Perfeito. E adivinha, esse 2x mais 6 igual a 0, essa igualdade, quando você tem uma igualdade e tem gente dos dois lados e tem uma variável para buscar, aí eu tenho o que a matemática chama de uma equação, de uma definição bem simplória, igualdade, gente dos dois lados, e uma variável eu busco uma equação. Como esse x está elevado a 1, eu chamo de equação do primeiro grau, porque eu quero só uma única resposta, ou pelo menos tento buscar uma única resposta. Na próxima aula a gente fala mais sobre isso. Legal? Vou te dar a definição agora. A definição de equação de primeiro grau é essa, definição formal. Uma equação do primeiro grau na variável x, estou te avisando qual ela é toda equação do tipo ax mais b com a diferente de 0. Toda equação que tiver esse formato ou puder ser reduzida a esse formato, eu digo que é uma equação do primeiro grau. Você quer ver exemplos? Primeiro exemplo, o que nós acabamos de fazer, 2x mais 6 igual a 0. Se você comparar 2x mais 6 igual a 0 com ax mais b igual a 0, dá para ver claramente, né, que o a seria 2, que o b seria 6, tranquilamente. Vou pegar uma outra, ela pode vir nesse formato, ó. Aí ela não fala, pô, Evaldo, mas essa não é do tipo ax mais b igual a 0. Mas ela pode ser reduzida a uma equação do tipo ax mais b igual a 0. Legal? Tranquilo, o que é uma definiçãozinha de equação de primeiro grau? Pô, Evaldo, já sabia a definição. Legal, mas é uma igualdade, gente dos dois lados da igualdade, obviamente, variável para achar eu tenho uma equação, x elevado a 1, equaçãozinha de primeiro grau. Legal? Basicamente é isso. Claro que a definição formal é essa, mas também te dei de uma maneira informal. Vem a hora, legal, como é que se resolve isso aqui? E aí eu queria muito, muito que você me escutasse com muito, muito carinho. Você diz, Evaldo, sei, isso aqui eu lembro, ó. Evaldo, aqui é mais 6, aí passa para lá menos 6, e eu queria que você tirasse do seu vocabulário a palavra passa. Eu sei que vai ser muito difícil, né? Isso está impregnado na sua matemática, tem livro didático que escreve passa, o que é um absurdo, né? Não poderia ter isso lá. Na matemática não existe o passa. A gente pode até falar, de repente, lá no ensino fundamental de uma maneira lúdica para o aluno entender, mas isso causa um trauma muito grande no futuro para outro tipo de questão. Então, a partir de hoje, eu queria que você gravasse o quê? Que não tem a palavra passa. Eu brinco sempre que o quem passa, não passa em nenhum concurso, em nenhum vestibular, porque não sabe fazer as coisas direito. E tem gente pensando, Evaldo, eu sempre passei, me deixa porque eu sempre passei, eu vou continuar passando.
Deixa eu te mostrar só um exemplo para você parar com isso aí. Vamos ter o quadro que eu quero te mostrar um negocinho. Simples, tá? Simples. Digamos que eu te desse isso daqui, menos 2x igual a 6. Pronto. É uma equação de primeiro grau. E como é que eu resolvo? Você com certeza ouviu essa frase. Ah, Erivaldo, o menos 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Ó, ele passou dividindo. Beleza? Erivaldo, eu sei essa divisão, vai dar menos 3. Eu cheguei na resposta. Erivaldo, eu errei? Não, você não errou. Erivaldo, então funciona. Não enche meu saco. Cara, olha que legal. Se fosse a mesma questão, porém com a desigualdade. E se você replicasse a mesma lógica, vou passar o menos 2 dividindo, vou dividir os dois, vai dar menos 3. Você acabou de errar a questão. Ela está errada, essa não é a resposta. E se você está pensando, ah, tá, essa aqui tinha que inverter o símbolo. Se você está falando, ah, tá, é porque você está com algo na cabeça, mas você não sabe o porquê. E aí você não está sabendo matemática, está errado pensar assim. Só saiba que dá errado, isso aqui está errado, a resposta não é esta. E é só inverter. Então eu vou piorar a sua vida. Isso aqui é uma questão que caiu no vestibular do Paraná, muito legal, na UEM, uma prova muito boa. Muita gente pega o x e não tem a dúvida, o x está dividindo, então ele passa multiplicando, então vai ficar assim. Sabe o que acontece? Você já errou a questão também. Erivaldo, é só inverter. Se inverter também erra a questão. E Erivaldo agora complicou. E por isso que você não vai perder minha aula de inequação. A minha aula não, né? São várias aulas de inequação. Quando chegar lá, eu vou te explicar corretamente isso. Mas saiba que aqui já tem outro erro. Estou te falando isso só por uma coisa, para que você não fale mais a palavra passa. Vamos combinar a partir de hoje? Não existe passar. Erivaldo, mas se eu não sei passar, eu não sei resolver. Eu vou te ensinar da maneira correta. Vamos então? Eu vou pedir que você volte para cá para a tela, a gente vai caminhar junto até aqui, e aí nós vamos fazer o seguinte, resolver da maneira correta. E olhe como é que é a maneira correta. Eu tenho 2x mais 6 igual a 0. Óbvio que você quer isolar o x para descobrir o valor de x. Para isso você tem que tirar o mais 6 daqui, e depois você tem que tirar o 2. Como é que eu elimino o mais 6? Eu queria muito que você lembrasse de uma coisa. É meio óbvio que eu vou falar, mas é assim que funciona a matemática, porque ela é óbvia mesmo. Digamos que você tem uma igualdade. Digamos que você tenha 7 igual a 7. Você pode me ajudar? Se 7 é igual a 7, se eu somar 5 de cada lado, eu continuo com a igualdade, né? 7 igual a 7, somou 5, ficou 12 igual a 12. Pô, ele veio de verdade. Ou seja, deixa eu falar uma regra legal para você. Sempre que você tiver uma igualdade, você pode fazer o que quiser dos dois lados, mantendo a igualdade, obviamente. Agora, o que faz de um lado, tem que fazer do outro. E depois a gente vai aprender um pouquinho melhor essa frase, que você vai fazer o que quiser dos dois lados, garantindo a condição de existência, que é uma coisa que nós vamos ver mais à frente. Então, nesse momento da aula, eu vou te fazer um pedido. Eu quero tirar o mais 6. Como é que eu elimino o mais 6? Eu vou subtrair 6 dos dois lados. É uma igualdade, eu subtraio 6 de um lado, subtraio 6 do outro, eu não vou alterar a minha igualdade. Olha como é que ficou, eu queria que você visse o que eu fiz. O 2x mais 6 continua aqui, o 0 continua. Apareceu menos 6 dos dois lados. Continua sendo a igualdade, eu subtraí a mesma quantidade dos dois lados. É óbvio que você vai dizer, ele fala, tá, mas e agora? Me acompanhe. O 2x eu vou permanecer. Esse mais 6 com menos 6, você sabe que dá 0, né? Vai cancelar. Está aqui o mais 0. Esse lado de cá, 0 menos 6, óbvio que dá menos 6, né? Certo? Não vai sobrar nada ali, vai ficar 0 menos 6 dá menos 6, não tem nenhuma conta a mais para fazer. E quando chega aqui, claro, esse 2x mais 0 igual a menos 6, fica 2x igual a menos 6. Tranquilo, né? Erivaldo, pô, beleza. É claro que você vai dizer, pô, Erivaldo, era tão fácil quando eu só passava. O problema é que você vai errar mais à frente, lembra que eu te falei? Então aprenda o correto. Erivaldo, tá aí agora. Não erra a minha pergunta. O 2 está o quê? Multiplicando. Ele passa dividindo. Não passa. Como é que você vai fazer? Se você quer eliminar uma multiplicação, adivinha o que você aplica dos dois lados? Pô, Erivaldo, eu acho que eu estou entendendo. Aqui eu queria eliminar uma soma. Eu apliquei uma subtração, operação contrária. Então, você quer uma multiplicação? Eu quero eliminar uma multiplicação, eu aplico dos dois lados uma divisão. Perfeito. Adivinha? Quer eliminar o 2 que está multiplicando? Divide os dois lados por 2. E se eu dividir os dois lados por 2, olha o que vai acontecer. 2x dividido por 2, você sabe que vai dar x. E menos 6 por 2 vai te dar quanto? Menos 3. Chegamos na resposta. O número cujo dobro acrescido de 6 dá 0 é o menos 3. E realmente, né? Se você pegar o dobro de menos 3 dá menos 6. Se você somar 6 a menos 6, vai dar 0. Essa é a nossa resposta. Então, nosso conjunto de solução é o número menos 3. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre conjunto de solução. Conjunto de solução depende de condição de existência, depende de conjunto universo. Nosso universo, por enquanto, é o universo dos reais e menos 3 é um número real. Tranquilo? Claro que eu acho que você não tem que fazer toda hora assim.
Acho que você tem que entender essa lógica, mas acho também muito justo que se você pegar 2x mais 6 igual a 0, você faça esse processo mental, não precisa escrever. Eu quero eliminar o mais 6, subtrai 6 dos dois lados e faz de cabeça. Subtrair o 6 aqui, elimina aqui, subtrair o 6 lá, aparece o menos 6 do outro lado. Notem, só saiba o que você está fazendo, tá bom? O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Não, não passa. Para tirar o 2 está multiplicando, se eu quero eliminar a multiplicação, eu aplico dos dois lados o quê? Divisão. Você vai dividir os dois lados por 2. E se eu dividir os dois lados por 2, 2x por 2 vai dar x, e aqui menos 6 por 2 vai te dar o mesmo menos 3. Tranquilo? Note que é a mesma questão, mas mais limpa, mais rápida. Mas eu tinha que te mostrar a maneira correta de fazer. Agora eu quero que você faça isso mentalmente nas questões. Observação? Esse menos 3, ele recebe um nome, né? Não te falei até agora. Ele falou do menos 3 é a solução da equação. Ele é a solução, ele compõe o conjunto de solução, mas a matemática chama de raiz da equação também. Então é legal você guardar uma coisa. Se alguém te falar que um número é raiz de uma equação, este número é o número que, colocado no lugar da variável, vai fazer os dois lados ficarem iguais. E realmente, né? Se menos 3 é raiz, coloca menos 3, multiplica por 2, dá menos 6, com mais 6 vai dar 0. Raiz é o número que, colocado no lugar da variável, faz os dois lados ficarem exatamente iguais. Legal? Te mostrei como é que se faz de maneira correta, te mostrei como é que se faz rapidamente, mentalmente, fazendo da maneira correta, mas eu vou pegar mais exemplos com você. Antes, eu queria muito deixar aqui na tela algo na sua memória. Matemática, para resolver a equação, você elimina operações. Então, se você tem uma operação, você aplica a contrária e elimina. Vamos lembrar o que eu falei durante a resolução? Vamos lá? Se eu quero eliminar uma adição, eu aplico dos dois lados uma subtração. É isso aí. Como é que eu vou eliminar uma subtração? Adivinha, quer eliminar uma subtração que tem... Vou fazer o quê? Dos dois lados aplicar uma adição. Tranquilo? Mas tem mais, tá? Vamos lembrar as próximas? Se eu quero eliminar uma multiplicação, tem uma multiplicação me incomodando, eu aplico dos dois lados uma o quê? Divisão. E se eu tiver uma divisão, quero eliminar uma divisão, aplico dos dois lados uma o quê? Multiplicação. E se você nunca fez desse jeito, saiba que é a melhor maneira, é a maneira correta. E depois de fazer isso 2, 3 vezes, você vai se sentir diferenciado em relação aos seus concorrentes, tá legal? Depois, mais umazinha, que a gente nem viu ainda. Se você quiser eliminar uma potenciação, o que você acha que eu aplico dos dois lados? Por uma potenciação, Erivaldo, eu vou aplicar dos dois lados uma... Isso aí, a radiciação. Você aplica uma radiciação. E se você tiver um radical, tiver uma radiciação, para eliminar esse radical, você aplica dos dois lados uma potenciação. Esta é a regra correta para resolver equações. Tranquilo? Hora de fazermos mais exemplos. Peguei um outro exemplozinho que é esse. Como é que eu resolvo esse exemplo? Nota, ele é uma equação de primeiro grau, mas está um pouquinho bagunçada, né? Como é que você vai resolver? É só ajeitar. E esse ajeitar o que é? O que é x fica de um lado, o que não é x fica do outro. Todo mundo faz isso e resolve muito bem, tá bom? X de um lado, não x do outro. Erivaldo, o que eu faço aqui? Você pode usar o passar, pensando que o passar é somar dos dois lados, ou pode fazer correto, né? Pô, Erivaldo, eu queria tirar esse menos 4 daqui, ó. Primeira coisa que eu queria fazer. Diga o que você vai fazer para eliminar uma subtração. Você aplica dos dois lados uma o quê? Adição. Eu vou somar 4 dos dois lados. Notem, olha o que eu tinha, olha o que eu tenho embaixo. Estou fazendo da maneira bem bonitinha. Estou somando 4 dos dois lados. Notem que a parte branca é do que eu tinha e o que está em verde é o que eu somei dos dois lados. Tranquilo? É óbvio que agora é conta. O 2x continua. Menos 4 mais 4 sumiu o 4, que era o que eu queria eliminar esse cara daqui. Do lado de cá, 5x continua. E 6 mais 4 sempre foi 10, está aqui a minha continha. Tranquilo? Erivaldo, e agora? Agora, ajeitando isso aqui, fica assim, né? 2x mais 0 deu 2x, 5x mais 10. Erivaldo, mas eu tenho que pegar o que é x e levar para um lado. Pô, Erivaldo, tem como levar esse 5x para lá? Sim. Diga o que você quer eliminar aqui. Você quer eliminar mais 5x. Pense, se eu quero eliminar mais 5x, eu aplico dos dois lados o quê? Menos 5x. Vou aplicar menos 5x dos dois lados. Vou subtrair 5x dos dois lados, notem. E quando eu faço isso, ó, esse cara cancela, esse que era o que eu queria. E apareceu do outro lado 5x, tá vendo? Aqui vai dar 2x menos 3x, 2x menos 3x, você vai lembrar lá na primeira aula da regra de sinal. Diferença, sinais diferentes, subtrai o 5 do 2 vai dar 3 e conserva o sinal do maior em módulo, desculpem, então vai dar menos 3x. Do lado de cá, o 5x com menos 5x cancela, vai dar 0. 0 mais 10 é o que eu fico do lado de cá. Tranquilo? É óbvio que vai ficar como final menos 3x e aqui vai dar 10, né? Chegamos em menos 3x igual a 10. Deixa eu te mostrar. Menos 3x igual a 10. Ele volta fácil, hein? Só quero achar o x. Eu tenho que tirar o menos 3 aqui. Diga como é que você tira o menos 3. Mas tome cuidado. Ele falou, eu quero eliminar uma subtração, aplica uma soma. Não, você não quer eliminar uma subtração. O
que você quer eliminar é o menos 3 que está multiplicando o x. E se você quer eliminar uma multiplicação, você aplica dos dois lados uma o quê? Divisão. Então nós vamos dividir os dois lados por menos 3. Pô, ele falou, eu posso dividir os dois lados por um número negativo? Sim, galera, sem problema. Ó. Divide os dois lados por menos 3, sem peso, na consciência. Menos 3x por menos 3 vai dar x, obviamente. E 10 por menos 3 dá menos 10 terços, né? Não vamos dividir. Se quiser, claro, dá uma dízima periódica, mas não precisa colocar em forma de dízimo, pode deixar em forma de fração. Esse cara é a nossa raiz da equação, claro, e o nosso conjunto de solução é menos 10 terços. Pegou legal como é que eu fiz a questão? Da maneira correta? Ele falou, mas tem como fazer daquela maneira rápida que você mostrou? Vamos fazer então rapidinho, voando. Olha o primeiro passo. Vou clicar e você olha o que você pensa. Olha ali. Olha o que eu fiz. Deixa eu ver, peraí. Vamos falar rapidamente? Eliminei menos 4. Como? Somei 4 dos dois lados. Quando eu somo 4 dos dois lados, esse menos 4 some e aparece mais 4 aqui. Ah, eu quero tirar o 5x aqui também no mesmo tempo. Então eu vou subtrair 5x, subtrair 5x. Subtrai 5x aqui, cancela e aparece do outro lado. Legal? E aí ficou bem rápido, né? 2x menos 5x, menos 3x, 6 mais 4, 10. Deu exatamente aquele momento que eu te falei. Ah, o menos 3 agora passa dividindo. Não, você divide os dois lados por menos 3 mentalmente, fica x de um lado e menos 10 terços do outro. Legal? Notem que dá para fazer rapidamente assim. Quero que você faça assim, eu farei assim, mas eu sei que eu não estou passando, que é a essência dessa aula. Tá bom? Essa é a raiz da minha equação, legal? E meu conjunto de solução vai dar menos 10 terços. Tranquilo? Fizemos as primeiras, bem passo a passo para você entender. Hora de nós agora fazermos questões um pouco maiores, tá bom? Agora é só resolução, uma na ponta da outra. Vamos ver como é que você vai saindo. Olhe para essa. Pense como é que você resolveria. Antes que eu comece a clicar, por favor, 5 segundinhos para você. Olhe lá. Lembre onde é que você começa. Lembrou? Vamos lembrar? Você começa fazendo 3 menos 5 ou 5 vezes? Oi, Edvaldo, eu lembro. Hierarquia das operações. Primeiro eu faço potenciação ou radiciação, depois multiplicação ou divisão, para depois soma ou subtração. E como aqui eu tenho multiplicação, eu começo pela multiplicação. Então notem, o 3 eu vou conservar, certo? Desculpe, aqui também tem a multiplicação, vamos fazer aqui. Vamos conservar o 3, e aqui se aplica a propriedade chamada propriedade... Ah, Edvaldo, chuveirinho. Não existe essa palavra, é propriedade distributiva. Vamos fazer conta? Menos 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. E espero que você lembre da regra de sinal. Menos vezes mais dá o quê? Menos. Lembra que na multiplicação e na divisão, sinais diferentes, resposta negativa. Está aqui menos 10. Menos 5 vezes menos x é menos vezes menos. E menos vezes menos, ou mais vezes mais, dá sempre mais. Vamos falar a regra melhor, mais fácil? Sinais iguais, resposta positiva na multiplicação e na divisão. 5 vezes x, 5x, né? Não sei quem é o x, escrevo 5x. Tranquilo? Do lado de cá, mantém o 15 e faz distributiva. Menos 3 vezes 2 vai te dar menos 6. Menos 3 vezes mais x, sinais diferentes, resposta negativa. Claro, vai ficar 3x só porque é negativo. Tranquilo? Nesse momento, você olha o que dá para calcular. Dá para fazer continha ali, quer ver? Ó, por exemplo, aqui tem uma continha que dá para você fazer. 3 menos 10. Lembra da história da caminhada? Você caminhou 3 para a direita, agora caminha 10 para a esquerda. 3 para a direita, 10 para a esquerda, caramba, você ficou lá em menos 7, né? Então, resposta, menos 7. Ou, sinais diferentes, se faz uma diferença entre os números e coloca o sinal do maior em módulo. O 5x conserva. O 15 menos 6 é só contar no dedinho, vai dar exatamente 9, e o resto eu vou conservar. O 5x aqui está e o menos 3x aqui está. Tranquilo, né? Próximo passo, eu vou clicar e você vê se entende sozinho. Vamos ver? Olha o que eu fiz. Antes que eu diga, olhe, por favor. Pô, entendi, Erivaldo. Entendi, ó. Aqui tinha menos 7, Erivaldo, você passou para cá mais 7. Eu não passei, e nem você. Você somou 7 dos dois lados, e por isso que ele sumiu de lá e apareceu aqui, ó. Legal? Esse menos 3x, ele passou para lá. Ele também não passou. Você somou 3x dos dois lados, e ao somar 3x, cancelou esse, e apareceu do outro lado. Legal? Agora é continha, né? Soma aqui dá 8x, né? E volta por quê? Cara, é como se você falasse, eu tenho 5 laranjas mais 3 laranjas. 5 laranjas mais 3 laranjas, 8 laranjas. 5x mais 3x, 8x. E claro, lá de cá somando vai dar 16. Erivaldo, e agora? Esse 8 está multiplicando, Erivaldo? Já sei, eu vou dividir os dois lados por 8. Isso! Dividindo os dois lados por 8, vai dar x igual a 2, que é a raiz da nossa equação. E, obviamente, o nosso conjunto de solução é formado pelo 2. Tranquilo como é que eu montei? Aqui notem, já misturei um pouquinho com hierarquia das operações, que foi a aula passada, que você já viu, misturei regra de sinal. Note como vai compondo tudo, por isso você não pode perder nenhuma das nossas aulas. Quando você pula a aula, você se perde no conteúdo, você deixa de aprender essa linguagem chamada matemática. Legal?
Eu tenho um exemplo 4 para fazer contigo, que é esse daqui, certo? Que nota tem parentes, colchetes, aquela história também. Ah, Edvaldo, eu lembro de parentes, colchetes. Você falou muito bem que a regra geral, apesar que o pessoal pode querer te sacanear, eu também expliquei isso lá na aula de hierarquia. A regra qual é? Eliminar primeiro parentes, depois colchetes, depois chave. Mas na verdade, você olha onde é que você pode começar. Por exemplo, eu não posso fazer 3 menos 2 porque aqui tem uma multiplicação. Eu não posso fazer x menos 4 porque aqui tem uma multiplicação. Então lembra, você começa onde tem a multiplicação aqui dentro. Por isso que parece que você está eliminando primeiro os parentes, né? Legal? Vamos distributiva? Menos 4 vezes mais 2 menos 4 mais 2 multiplica dá menos 8, tá ali. Menos 4 vezes menos x, menos vezes menos, mais 4x. E Valdir, o resto, eu vou copiar. Só olhe que tudo que tem a mais vai aparecer juntinho. Olha lá. Vou tirar novamente para você não se perder. Olha lá. Evaldo, eu vi, deixa eu ver de novo. Eu vi, ó, tá ali. Agora o resto é continha. Evaldo, o que eu faço? Essa parte aqui dá para resolver. Ó. X mais 4x vai te dar o quê? 5x. Aqui dentro fica 5x menos 8. Tranquilo? 5x menos 8. E o resto? Copia. Mesma história, o resto copia. Evaldo, agora, distributiva, lá vamos nós. Menos 2 vezes 5. Menos 2 vezes 5 é menos 10. Como tem um x, menos 10x. Menos 2 vezes menos 8, menos vezes menos, multiplicação. Positiva a resposta, mais 16. Copia o resto, copiei o resto. E assim você vai. Essa parte interna dá para melhorar? Dá. Porque 3 eu posso somar com 16, dá 19. Vai ficar 19 menos 10x. Pode olhar, ó, 19 menos 10x. O menos 10x está aqui, 3 mais 16. Evaldo, e o resto? Eu copio, está ali, ó, 5 vezes o que tinha dentro e o x menos 7. Pegou? Posso virar a tela, lá vai, viramos. A mesma parte que tinha continua. E você faz o quê? Adivinha? Dá-lhe distributiva, galera, para nunca mais esquecer na vida. Multiplica esses dois caras, se você tiver dificuldade, faz no cantinho, dá 95 a sua conta. E 5 vezes menos 10x vai te dar menos 50, do outro lado x menos 7. Edvaldo, e agora? O que é x de um lado, o que é número do outro, tanto faz o lado que você escolher. Eu escolhi o lado que talvez você não vai escolher, mas eu gosto de fazer assim. Ó. Menos 50 aqui está. Mais x eu eliminei aplicando menos x dos dois lados. E como começar a falar o correto? É aplicar menos x dos dois lados. Aplica menos x, mata esse cara e ele aparece aqui. O menos 7 que estava continuou e eu quero eliminar mais 95. Para eliminar mais 95, eu vou lá e aplico menos 95 lá, menos 95 aqui. Some de lá, aparece cá. Legal? Esses dois caras, como tem o mesmo sinal, eu vou somar e conservar o mesmo sinal. Menos 50x com menos 1x, menos 51x. E do lado de cá, claro, você vai somar, porque tem o mesmo sinal, você está caminhando no mesmo caminho da reta, lembra? Ah, menos 7, depois menos 95, porque eu caminho tudo para o lado esquerdo e tudo para o lado esquerdo, você vai chegar, obviamente, em menos 102. Legal? Ele falou desse menos 51, é só dividir os dois lados por menos 51. Se eu dividir aqui por menos 51 vai dar x, e se dividir aqui por menos 51 vai dar 2. Tranquilo? E é claro que nós vamos chegar na nossa resposta, está ali, ó, o que eu te falei, x igual a 2, que é a raiz da minha equação, e aí eu tenho o conjunto solução, exatamente o 2. Pegou legal até aqui, galera? Tranquilo? Aprendeu bonitinho que não existe o passar, sabe como é que se faz agora? Se você entendeu bem, eu tenho um exemplo número 5, que é esse, que envolve fração, envolve um detalhezinho ali que muita gente erra, e começa a dar um pouquinho, fica um pouquinho maior, eu quero fazer no quadro contigo, beleza? Então vamos pegar essa aqui e vamos fazer no quadro? Pode ser? Então vamos juntos fazer no quadro? Vamos lá. Bora? Olha lá, está aqui prontinho para a gente fazer. Esse é o exemplo número 5 que você tinha, nós vamos fazer agora esse exemplo número 5. Notem que agora eu já tenho fração também. O Edvaldo tem fração, mas o x está elevado a 1, equação de primeiro grau, mas totalmente bagunçada, você tem que ajeitar e tem que ter paciência. Pô, Edvaldo, como é que eu faço para eliminar fração? Pô, aprendemos isso. Somar e subtrair fração é tirar um tal de MMC. Aí nós já fizemos essa aula, o Baia já fez a aula de MMC contigo, espero que você já tenha visto essa aula, mas eu também fiz lá contigo na hora que eu te ensinei soma e subtração de fração. Legal? Então vamos relembrar? Você pega o 3, o 2 e o 6 e tira o MMC. E, por favor, MMC, você vai lembrar que é o mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum de 6, 2 e 3 é 6. Lembra? Bota o 2, o 3, 6, barrinha do lado. Depois você faz suas continhas, olha a aula que já passou. Nosso MMC, nosso mínimo múltiplo comum é 6. Tem aluno que já pode perguntar, Edvaldo, eu não podia tirar o MMC só de um lado? Pode, sem problema nenhum, tá? Mas eu tirei de tudo, tá? E ficou assim. E aí você lembra que eu te ensinei uma maneira legal de fazer, que era o quê? Pô, era 3, virou 6 a parte de baixo. Pô, daqui para cá eu multipliquei por 2. Se a parte de baixo eu multipliquei por 2, para gerar uma fração equivalente, a parte de cima também tem que ser multiplicada por 2. Mas eu sei que uma vida inteira você aprendeu como? Pegar o 6,
dividir por 3 e multiplicar pelo de cima. Como isso está na sua memória, que é a mesma lógica, vamos fazer do seu jeito? 6 dividido por 3 vai te dar 2. Então a parte de cima tem que ser multiplicada por 2. Quando eu fizer 2 vezes 2x, vai te dar o quê? 4x. Quando eu fizer 6 dividido por 3, dá 2. E 2 vezes 5 vai te dar o quê? 10. Tranquilo até aqui, né? Beleza? Mesma coisa, vamos fazer das duas maneiras que eu expliquei? De 2 para 6, multiplicamos por 3. Então, vou multiplicar a parte de cima por 3. Essa é a maneira correta, achando fração equivalente. Do seu jeito, talvez, não sei se é o seu, mas é da maioria dos alunos. 6 dividido por 2 dá 3. Aí 3 multiplica os dois caras de cima, tá? 3 vezes 5 é 15. E 3 vezes x é 3x. Tome um cuidado danado aqui. Edivaldo, aqui é menos, então continua menos. Edivaldo, aqui é menos, continua menos. Olha que legal, se você deixar assim, você acabou de perder a sua questão. Olha como é maldoso às vezes matemática. E por que você perdeu a questão? Porque esse menos que é esse menos, ele não é só do 15, ele não é só do 5, ele é do todo. Então aqui você tem que ter um o quê? Parênteses. Edivaldo, se eu esquecer do parênteses, você erra a questão. Saiba que esse sinal de menos aqui na frente, ó, se eu fosse aluno, eu vinha aqui em cima desse sinal de menos e botava uma flechinha e dizia, você é do mal, porque esse cara pode fazer você perder várias questões. Em vários momentos da matemática. Legal? Lembrou de botar o parênteses? O resto é continha. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1, 1. Tranquilo? Pô, Edivaldo, eu agora vou cortar o 6. Outra coisa que você adora em matemática, né? As benditas barras inclinadas. Edivaldo, é errado também isso, pelo amor de Deus? Não, só da cortar não é errado. Cortar é uma propriedade chamada cancelamento. Mas guarde, isso é perigoso. Nós vamos ver ao longo do curso que em alguns momentos você tem que tomar muito cuidado com isso. Mas aqui fica tranquilo, tá? O que é cancelar o 6? Simples, né? Eu vou multiplicar os dois lados por 6. Edivaldo, por que você está multiplicando? Olhe, quando eu tiro o 6, tinha uma divisão, não tem mais a divisão. Eu eliminei uma divisão. E eu elimino a divisão aplicando o quê? Multiplicação. Multipliquei os dois lados por 6. Tranquilo? O resto é continha e você vem comigo. Lá vai. 4x aqui está e aqui continua. Mais 10. Aqui esse menos é um menos 1 que tem aqui na frente, lembra? Hoje eu lembro das primeiras aulas, como foi bom ter assistido na sequência. Pois é. Menos 1 vezes 15, menos 15. E menos 1 vezes menos 3, mais 3. Tranquilo? E outro lado ficou o número 1. De boa? Continha agora, me ajude. 4x mais 3x vai te dar o quê? 7x. Legal? Esse rapaz com esse, mais 10 menos 15. Caminhei 10 para a direita, depois voltei 10 para 15 para a esquerda. Poxa, então tem uma diferença de 5 unidades. Como eu caminhei mais para a esquerda, é negativo. Então vai dar o quê? Menos 5. Tranquilo? Isso tudo igual a quanto? 1. Beleza? Edivaldo, agora, vamos caminhar aqui para o ladinho um pouquinho e vamos fechar, como se fosse uma prova discursiva, né? Faz uma barrinha, continua aqui. Vou pegar a mesma questão e escrever para você. 7x menos 5 é igual a 1. Legal? Aí vai ficar 7x. Edivaldo, vou pegar o menos 5 e vou somar dos dois lados. Isso. Mais 5 aplica aqui, ele some. E aparece do outro lado. Mais 5 com 1 vai dar quanto? 6. Edivaldo, e o 7 está multiplicando. Não me fale que ele passa dividindo, por favor. Como é que é a regrinha? Edivaldo, já sei, divide os dois lados por 7, isso, e quando você divide os dois lados por 7, fica exatamente, desculpem, aqui vai ficar exatamente 6 que eu tinha, dividido por quanto? 7. Dividi os dois lados por 7, 7x por 7 ficou x, e obviamente quando você pega 6 dividido por 7, fica 6 sétimos, beleza? Significa dizer que o nosso conjunto solução é formado por 6 sétimos. E aí você guarda com carinho uma coisa, toda equação tem que ter um conjunto o quê? Solução. E esse conjunto de solução depende do conjunto universo, que no nosso caso é o universo dos reais, tudo bem? E de uma condição de existência, coisa que nós não temos ainda, mas nós teremos nas próximas aulas. Beleza? Fechamos essa aula, foi muito legal. Guarde com carinho o que eu expliquei nessa aula, você vai usar o curso inteiro. Esse negócio do passar, que eu te falei, é muito, muito, muito importante. É uma aula que merece talvez ser vista mais de uma vez para ficar bem memorizado, tá bom? Um abraço e até a próxima, galera.